Você já parou para pensar como surgiu a internet? Por que ela funciona mesmo quando partes do mundo estão desconectadas? A resposta começa em um dos períodos mais tensos da história, a Guerra Fria. Guerra Fria e o medo da desconexão. Dentre os anos 1950 e 1960, o mundo estava dividido entre dois grandes blocos, União Soviética e Estados Unidos, e havia um medo constante de um ataque militar. Vale a pena relembrar aqui um pouco, porque a Guerra Fria era exatamente aquela corrida armamentista entre a União Soviética e os Estados Unidos. Então, com medo de algum possível ataque, os Estados Unidos temia que a sua rede de comunicação fosse destruída. Naquela época, a tecnologia não era tão avançada quanto é hoje. Então, a comunicação da área militar deles, aquele avião poderia se comunicar com a tropa que estava ali embaixo, com a base deles, era toda feita de forma centralizada, ou seja, um só lugar podendo passar a comunicação para os outros. Então, se um soldado tentava se comunicar com o sargento, essa comunicação vinha, passava pelo centro e depois ia para aquele comandante, para aquele superior. Se o inimigo, com muita facilidade, desejasse destruir toda essa comunicação e deixar um caos toda a área militar dos Estados Unidos, ele poderia. Tendo isso como um grande problema, os Estados Unidos pensou, poxa, precisamos resolver isso, porque vai que acontece uma guerra, então estaríamos lascados. Esse foi o pensamento dos Estados Unidos. Logo, eles pensaram em uma brilhante solução. O quê? Trazer uma comunicação descentralizada. De que forma? Eles pensaram, então nós precisamos alguma base dali exploda, o inimigo ataque, ainda continua havendo essa comunicação. Naquela época, a comunicação funcionava por redes telefônicas. Então, como hoje em dia mesmo acontece, você está ligando para alguém e do nada, aquela antena que está transmitindo a sua ligação, de alguma forma ela falha, a ligação começa a ficar ruim, ela até corta, ela cai a ligação. Isso por quê? Porque é de um ponto, passando por um intermediário e indo até a pessoa final ali. Então, isso é uma comunicação centralizada. O que eles não queriam? O que eles queriam? Que quando um soldado pegasse o rádio e tentasse se comunicar com a central, ele conseguisse fazer isso mesmo que alguma das bases de comunicação ali fossem explodidas ou prejudicadas. Mas, Nicolas, como eles conseguiriam fazer isso? Eu te digo, trazendo várias bases de comunicação. Ou seja, então mesmo que uma base dessa que iniciou a comunicação seja destruída, a comunicação ainda chegaria lá. E aí que eles pensaram na brilhante ideia, a ARPANET, que surgiu em 1969. E por que ela era considerada o embrião da internet? Porque foi a primeira rede de computadores de grande escala a implementar conceitos que usamos até hoje. Isso mesmo, a internet que nós usamos hoje em dia, ela possui conceitos que foram fundados lá em 1969. Loucura, né? Eu acho loucura, eu acho impressionante. A ARPANET surgiu com um conceito fundamental: comutação por pacotes. O que é isso? É a informação que é quebrada em pacotes menores. Cada pacote pode seguir rotas diferentes, porém no mesmo destino. Chegando lá, eles são remontados. Ou seja, o importante não é qual caminho eles irão pegar, mas sim que eles vão chegar no mesmo destino e se juntar. E mesmo se um caminho falhar, os pacotes simplesmente usam outros. Isso tornou a rede resiliente, flexível e escalável. Isso é o princípio básico da internet atual, não é mesmo? De 1970 a 1980 foi implementado o protocolo TCP/IP. No início, a comunicação acontecia apenas entre computadores dentro da ARPANET, não é mesmo? Porque a ARPANET nada mais era do que uma comunicação entre computadores. Isso mesmo. Ou seja, era como se você estivesse em um prédio. Esse prédio tem vários andares com vários computadores. Esse prédio possui só uma rede ali, certo? Então, aqueles computadores que estivessem ali poderiam se comunicar entre si, mas não poderiam comunicar com outros computadores que estivessem em outro prédio com uma outra rede, tá legal? Aí que estava a limitação da ARPANET. A ARPANET era muito boa quando ela surgiu porque ela substituiu a comunicação pela rede telefônica, mas ela tinha sim as suas limitações. Até que veio o TCP/IP. Acontecia de redes para redes, ou seja, o prédio com uma rede, os computadores enviariam a informação para aquela rede do prédio 1. E esse prédio 1 iria comunicar com a rede do prédio 2.
e assim vice-versa. Então, em vez de antes ser uma comunicação de computador para computador, agora seria uma comunicação de rede para redes. Ou seja, muito mais informações se propagando para muitos mais outros computadores. É indiscutível que o alcance e a escalabilidade aumentou de forma exponencial. Isso trouxe a grande diferenciação de como usava a ARPANET antes para com o TCP/IP. Mas apenas em 1º de janeiro de 1983, a ARPANET passou oficialmente a usar o TCP/IP. O que mudou? Antes era computador para computador, depois rede para rede. Foi assim que nasceu a ideia de uma rede global, a internet. Então, veio aí os cabos submarinos, que você deve estar pensando, Nicolas, cabos submarinos? O que esse doido deve estar falando? Isso mesmo, existem cabos submarinos hoje em dia mesmo. São eles que transmitem os pacotes de dados que você envia daqui para o Facebook de uma pessoa que está em outro país que recebe aquela informação. Essa informação, ela simplesmente chega de um país para outro, de um estado para outro, porque existem sim essas redes de comunicação e muita gente pensa que a internet funciona só por satélite. Mas a realidade é outra. Mais de 95% do tráfego mundial de todos passa por cabos submarinos. Como eles surgiram? A ideia veio dos antigos cabos telégrafos submarinos. A partir dos anos 1980, começaram a usar a fibra ótica. Já ouviu falar? Aposto que sim, hein? Acho que deve ser semelhante para você, que aposto que é a internet que você usa hoje aí, né? Internet de fibra ótica. É a que eu uso também. Do que eles são feitos? O núcleo é de fibra ótica, ou seja, vidro, isso mesmo. Camadas de proteção, plástico, aço, isolamento. Até porque precisa ficar bem isolado e bem protegido. Tá no fundo do oceano, né? E o que pode acontecer? E eles são extremamente resistentes e ficam no fundo do oceano. E o que se deve pensar? Poxa, mas nenhum animal vai lá e mexe? Isso mesmo, pode acontecer sim, que é o caso dos tubarões. Tem um famoso vídeo de um tubarão lá no oceano, indo lá e dando a mordidinha nesses cabos de fibra ótica do oceano. Isso mesmo, mas eles são tão resistentes e tão preparados para isso que eles aguentam tranquilamente. Até porque, imagina se um tubarãozão ir lá e dar uma mordida nesse cabo. Já era a internet do mundo, hein? De um estado para o outro. Já pensou? Que doideira, hein? Isso não pode nunca, né? E os tubarões mordem os cabos porque os campos eletromagnéticos confundem seus sensos naturais. Mas não se preocupe, os cabos são protegidos, isso raramente causa problemas reais. Em 1991, surgiu a World Wide Web, em uma sigla www, isso mesmo. O www surgiu em 1991. A internet já existia antes da web, mas não era nada amigável. Então aí veio o Tim Berners-Lee e criou a World Wide Web, com 3 pilares: o HTML, o HTTP e a URL. Vamos entrar com detalhes? O HTML é uma linguagem das páginas, uma linguagem de marcação. O HTTP é um protocolo de comunicação. Então ele serve para que uma aplicação possa se comunicar com a outra por requisições HTTP. São protocolos. Num próximo vídeo nós iremos aprender mais. E a URL, endereço dos sites. Então, como se você tem aí na sua casa, quando você vai fazer uma compra no e-commerce, você coloca o seu endereço? A URL é o endereço do site, onde ele fica localizado. Até porque, como é que quando você digita ali www.google.com.br, como é que você saberia que o Google ficaria ali? Porque chama google.com.br, é a URL dele, o www.https://google.com.br. E com todos esses 3 pilares, isso permitiu navegar por páginas interligadas, tornar a internet acessível ao público comum, até porque antes só era mais acessível para os militares, para as universidades e para os pesquisadores, ou seja, laboratórios. Importante você também entender que a internet é igual a infraestrutura e o web é igual a serviço que roda sobre a internet. Não quer dizer que a internet seja igual à web, tá legal? Importante que você frise isso na sua cabeça. Em 1990, surgiu a popularização da internet. Surgiram navegadores como Netscape e Internet Explorer. A internet foi liberada para o uso comercial. Apareceram e-mails, buscadores, lojas online,
redes sociais. E hoje a internet é global, comercial e a base de comunicação moderna. E com base nisso tudo que nós aprendemos até aqui, o que dá para entender? Que a internet ela não veio de apenas uma invenção única, de uma hora para outra. Demoraram alguns anos para que ela pudesse ser o que ela é hoje. Até porque é uma baita invenção, mas de necessidade de se comunicar mesmo em meio ao caos, até porque ela surgiu na Guerra Fria, né? E essa ideia continua conectando o mundo até hoje. E é isso aí, pessoal. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, por favor, o que você achou do vídeo, o que precisa melhorar, se o áudio está legal, como é que tá a imagem, e aí? Então, já aproveita que você vai comentar, curte e se inscreva para mais vídeos.